Beleza, agora está gravando. Deixa eu pular meus slides aqui até o ponto que nós estávamos. A gente começou a falar sobre o conceito mesmo de base comunitária e a gente parou, né, para não quebrar no meio. Esse aqui já foi, nós paramos nesse. Tranquilo, então. Né? Então, agora a gente vai né, se aprofundar um pouco mais na parte técnica em relação nessa esse turismo rural de base comunitária, e aí tem uma característica principal dele. Sempre que está em negrito é o mais importante. Então, esse tipo de segmento, né, ele é um modelo de desenvolvimento turístico, ele não é simplesmente um segmento, uma forma de fazer, é um outro olhar, né, eles têm que desenvolver ele com raízes, né, bem fortes mesmo na comunidade local, que as pessoas entendam e queiram, acima de tudo, né, entrar nessa vibe do turismo. A gente já comentou ontem, né, sobre o over-tourism, né, essa raiva dos visitantes ao longo do tempo, é normal acontecer. Então, você tem que ter essa base muito forte para eles entenderem esse tipo de coisa. Ele é orientado por princípios de economia solidária. Não me aventuro muito a falar sobre economia solidária, mas na UEPG a gente tem um grupo fantástico, que é a IESOL, ou IESOL, acho que é SOL mesmo, por causa de solidária, né? Que é um grupo fantástico lá que o professor Cunha coordena, que trabalha só com princípios da economia solidária em várias comunidades e tal. É fantástico, é muito legal. Né? Mas basicamente, assim, do grosso modo, assim, né, relativizando muito, é um sistema em que você não tem patrão e empregado, né? Todo mundo é, né, gestor, todo mundo é, né, da diretoria, digamos assim, né? Todo mundo limpa o chão e administra as contas. Né, é um processo diferenciado. A questão do associativismo, depois a gente vai com outro exemplo um pouco mais legal. A valorização da cultura local e, principalmente, né, ele tem que ser protagonizado pelas comunidades. Né? Então, já comentei com vocês, né, não funciona se a gente sair, né, de Ponta Grossa e irmos até lá e começarmos a desenvolver. O turismo rural até rola, mas o turismo rural com base comunitária não vai rolar nunca, né? Porque não faz parte de nós aquilo, né? Eu sempre comento muito sobre Noronha, e provavelmente já dei esse exemplo para vocês, mas Noronha tinha um problema muito sério em relação aos meios de hospedagem. Né? O dia que vocês forem para Noronha, ou para quem já foi até a Noronha, sabe que assim, a parte da comunidade mesmo não tem nada de glamour. Assim, né? É tudo muito simples, é tudo muito de boa. É ambiente de praia, os caras são muito relaxados, são muito tranquilos. Assim, é maravilhoso conversar com as pessoas que moram em Noronha. Só que Noronha é um destino internacional, né? E aí o que acontece, né? Chega gringo aqui, né? Um multibilionário e aí se depara com aquilo e não estava gostando daquilo. E para proteger, né, os ilhéus, há uma lei, né? Não sei se existe ainda essa lei, mas deve existir, né? Em Recife, né? Em Pernambuco, desculpa. Para que ninguém possa construir nada em Noronha que não seja um ilhéu, né? Para proteger eles acima de tudo. Seria muito fácil a gente entrar lá, né? E fazer um mega empreendimento, né, restaurantes super renomados, e para eles é muito mais difícil, né, porque eles nasceram ali e tal, né, o padrão, né, padrão econômico deles é diferenciado. E aí, o que aconteceu, né? Acharam uma brecha na lei, né, porque para morar em Noronha, ou você nasceu lá, ou você se casa com alguém de lá. Então, ninguém poderia entrar lá, né, de fora, para proteger um pouco mais a parte comunitária. Só que essa lei não previa que, por exemplo, não fosse possível fazer associações, né? Então, o que aconteceu muito, né? Tem a Pousada da Maravilha, que para mim é o principal exemplo que eu cito sempre, em que a Pousada da Maravilha, o Luciano Huck fez propaganda durante muito tempo. O que eles fizeram, né? Eles construíram lá um hotel maravilhoso, padrão internacional, coisa perfeita, em que um ilhéu qualquer lá, né, bem fachada mesmo, ele é, assim, acionista do empreendimento, assim, tipo assim, 1%, só para dizer que ele é sócio também. E os outros 99% é um grupo gigantesco, incluindo aí, não sei se ainda o Luciano Huck está no pacote, né? Mas na época, sim, né? Ele também estava incluído nessa parceria. E aí é desproporcional, né? Porque um visitante, né, estrangeiro e tudo mais, ele não vai ficar mais lá na hospedagem domiciliar, ele não vai ele mesmo preparar o seu café, ele vai lá na pousada. Então, isso desequilibra completamente. Né? Mais recentemente, eu sei que Bruno Gagliasso, não sei como fala o nome do cara, parece que ele também tem uma pousada lá. E eu não sei se é o mesmo processo, se é essa mesma treta aí que eles fizeram em relação a essa sociedade e tal.
Eu imagino que sim, mas não posso dizer por ele. Sei que a Pousada da Maravilha, para mim, era o exemplo mais marcante, assim. Então, o que, que acontece com isso, né? Você vai ter lá mega empreendimentos que vai arrecadar muita grana, porque né, o principal público que mais tem dinheiro vai ficar ali, né? E a comunidade vai ficar, né, de novo, deixada de lado. Então, esse é um problema muito sério, né? Então, pensar no turismo rural, no ecoturismo, qualquer coisa que tenha, né, a conotação base comunitária, a comunidade tem que ser protagonista sempre, tá? Você não pode achar jeitinhos, não pode fazer nada disso, né? Se já existe esse qualificador, é porque a comunidade precisa dessa proteção, né? Então é complexo, é bem complexa essa treta aí, né? Daí algumas pessoas argumentam, tá, mas a comunidade não tem conhecimento suficiente, não tem base suficiente. É verdade, né? E aí, para a gente, né, o nosso principal laboratório, né, nós da academia, nós que né, estamos nesse processo de pensar as coisas, a gente vai lá e oferece esse tipo de coisa, né? Noronha recebe muito curso, muita coisa, né? Quase que todos os moradores lá que quiseram ser guias, eles não tiveram qualificação, vivem tendo outras coisas. Só não sei se isso acontece em todos os lugares, né? Noronha é a menina dos olhos, né? Então é meio pesado, assim, né? Ficar comparando com outros lugares. Eu lembro que quando eu estava lá, né? Então, tipo, o WWF estava lá, por exemplo, foi lá que eu conheci os caras. Achei um lixo, né? Uma arrogância, o tamanho do mundo, os caras. Mas então, tipo, por que não se preocupar aqui com o litoral do Paraná, né? Não tem isso, né? A gente tem aqui a ilha de Superagui, que tem o mesmo problema, né? De comunidade com pouca instrução, com baixa capacidade de empreendedorismo, uma visão bastante limitada, né? E aqui acontece bastante coisa, né? Principalmente a Federal do Paraná trabalharam muito tempo com eles ali, né? Fazendo não é exatamente fantoche, mas é como se fossem uns fantoches, uns bonequinhos, assim, né? Que representam lá o mico-leão, o papagaio, né? Que são as espécies mais comuns de encontrar por ali. Só que quando a comunidade acadêmica sai dali, né? A universidade sai dali e deixa o projeto, né, se destrói, ainda não têm capacidade de fazer autogestão, o que é um problema, né? Então você tem que ficar insistindo até que uma coisa dê certo. E da última vez que a gente foi para Superagui, a gente até conversou, né? E aí o rapaz lá que estava atendendo a gente no restaurante, ele perguntou para nós, vocês eram pela cooperativa, né? Eles têm uma cooperativa de turismo lá. E a gente falou que sim. Daí ele, pois é. Daí ele começou a se queixar para nós, né? Essa cooperativa aí só fica no hotel lá do fulano e da fulana lá, né? Então já dava a entender aí que, né, os gestores sei lá, esses gestores, né, empreendedores, diretores, sei lá, dessa cooperativa de turismo acabava, né, colocando seus interesses à frente de outros, né? É extremamente complexo, é difícil, né? E se a gente pegar aí direto para Superagui sem usar a cooperativa deles, sai inclusive mais barato, né? Então é mais caro ir por eles. A gente foi por eles para ajudar a comunidade e a gente se deparou com pelo menos um relato, né? Dizendo que havia esse problema que, né, sempre ia lá na pousada da dona Nathalie, ninguém mais da sala de aula recebia visitantes pela cooperativa. Então é complicado, bem complicado. Tem alguns exemplos aí, né? Principalmente da Costa Rica. A Costa Rica eu vou trabalhar um pouco mais de cuidado na parte de ecoturismo mesmo, que eles, né, eles são bastante referências em relação a referência, né, em relação ao ecoturismo, e eu vou detalhar um pouquinho mais. Aí tem alguns mapas, né, alguns roteiros, uma edição, né, de catálogo latino-americano de turismo rural somente com base comunitária. Então, se vocês quiserem, né, privilegiar, né, essa comunidade, são alguns caminhos que a gente pode tomar. Eu já fui mais encanado com isso, sabe? Quando eu fui fazer uma seleção de mestrado lá na Bahia, que eu fui para Ilhéus, eu fiz questão de ter toda essa base comunitária. Então, eu não fiquei em hotel, eu fiquei numa república lá para ajudar a galera. Eu fui comer onde eles comiam e tal. Eu já fui mais encanado com isso. Hoje eu confesso que eu já meio que, não digo que larguei mão, né? Mas meio que não procuro, assim, não vou atrás disso, né? Quando acontece, acontece, beleza. Mas não faço muita questão mais por causa desses problemas, né? De uma pessoa sobressair em relação à outra, né? De ter esses espertinhos no meio ali da galera, né? Que toma para si algumas coisas. Então, eu deixei meio um pouco de lado isso, né? Mas, né? É erro meu, né? Porque eu tenho que acreditar no processo. O elemento comunitário aqui.
Então, o Maldonado coloca para nós lá aqui. Estabelecer a natureza de comunidade, né, implica em definir princípios, valores e normas que regem essa comunidade. Né? Por que a gente está na comunidade acadêmica? Né? A gente segue um princípio de valores, normas e regras, né, que fazem parte desse universo acadêmico. Né? Fora da academia, a gente é diferente, totalmente. Né? Então, o que a gente faz durante uma saída técnica é diferente do que a gente faz quando a gente vai passear, mesmo que seja o mesmo lugar. Né? A gente veste outro tipo de máscara, né? Pegando o link lá que eu falei com vocês de patrimônio sobre pós-modernidade e Stuart Hall. Né? Quando eu sou professor, eu tenho uma postura diferente de quando eu sou, né, o filho da minha mãe, por exemplo. Né? Diferente de quando eu sou pai do meu bebê. Então, são posturas que a gente vai, né, tendo isso. E a comunidade ela tem uma certa regra implícita nela, né? A gente tem que entender isso, né? E isso faz com que tenha o conceito de identidade estabelecido, né? Então as pessoas têm uma identidade própria e isso chama muita atenção. Isso vai diferenciar um grupo do outro, né? As coisas que a gente tem aí bem, as tribos que a gente tem aí, vamos falar de uma linguagem um pouco mais comum vocês aí. Então tem a galera lá que curte rock, a galera que curte sertanejo, a galera que curte ir na igreja, a galera que curte ficar estudando o dia inteiro. Né? Você vai ter aí, né, alguns grupos que vão diferenciar um dos outros, né? E você sabe que você pode contar com uns para algumas coisas e para outros não. Né? Então, de repente, vocês querem lá combinar da sala inteira falta aula amanhã, né? E ninguém assistir nada, né? Vai ter uma galera, um grupo ou algumas pessoas que vão bater o pé e dizer que não, né? Que a gente deveria, na verdade, se reunir para estudar e não para matar a aula. Vai ter isso, né? Vai ter de tudo um pouco. Então, o objetivo final, né, de trabalhar nessa questão comunitária é assegurar o bem-estar comum, né? Que todo mundo seja, né, privilegiado de alguma maneira. Né? A gente vai ver alguns exemplos um pouco mais para frente. E assim, né, com que as pessoas estejam inseridas, isso vai preservar a sua identidade cultural. Então, eles não vão deixar de fazer o que eles fazem, né, para agradar o turista. Né? Então, pensar que a gente vai fazer o turismo lá numa aldeia indígena, a gente não vai pedir para eles fazerem lá, eu não tenho a menor ideia, isso é um puta clichê meu. Mas vão pedir para eles fazerem lá a dança da chuva, lá para a gente ver como é que é. Eles não vão fazer, né? Não tem que fazer, pelo menos, né? Acho que até eles fazem, né? Não sei se necessariamente é a dança da chuva, mas, né, algum ritual, alguma coisa que eles, né, que tem época específica para fazer, não tem que fazer para agradar o turista, né? Se quer ver isso, você vai na época que eles fazem isso, de fato, né? Então isso tem que tá muito claro para que você não desvirtue, né, a identidade deles. A gente vai ver algumas coisas em relação a comunidades étnicas em relação a isso, né? Então tem lugares, por exemplo, que as mulheres não usam calça jeans, né, de jeito nenhum, usam saia o tempo todo, né? Então você tem que manter isso, né? A identidade cultural deles, sei lá o porquê disso, se é religioso, se é simplesmente cultural, se é um código de ética, não tenho a menor ideia. Mas eles, né, têm isso e acabou, né? Você não vai lá para o mundo árabe, né, que a gente fala tanto, né? Falar para convencer as mulheres lá a não usarem burca, né? Vai ter uma galera que está sendo reprimida ali, com certeza absoluta, mas tem uma galera que está ali e está tranquilo com isso, né? Tem um lastro religioso em relação à burca também, né? Enfim, né? Tô falando um monte de coisa aqui que eu tô pisando em ovos aqui, porque eu não conheço nada dessa parte cultural. Alguns desdobramentos disso. Eu não vou ler essas coisas aí, esquece. Né? Eu vou destacar, né, só algumas coisas aí. A ideia, né, que Cavaco coloca para nós é que o turismo comunitário, né, ele vai tirar esse misticismo do turismo convencional, né, que ele vai gerar um monte de emprego, né, que ele vai gerar um monte de dinheiro, que ele vai desenvolver, né. Então ele questiona bastante isso, né? Porque ele não vai gerar um monte de emprego, né? Ele vai só dar emprego para quem já está ali, né? Então é diferente disso, né? Eles denunciam as políticas, né, em atração de investimentos. Não quer mais que pessoas de fora venham explorar a área, né? Você quer que as pessoas de dentro, né, comecem a se desenvolver a partir disso. Vai contra, né, essas ações que não privilegiam a participação de todos, né, e que não valorizam o turismo como instrumento de redução de pobreza e inclusão social. Né? Há uma frase bastante marcante de uma socióloga, que eu não lembro o nome dela, né, que ela comenta que é bem comum no nosso modelo estatal, né, da gente ter, né, políticas, né, que privatizam lucros e que socializam prejuízos, né? É muito comum acontecer isso. Né? Então, o que acontece lá?
energia elétrica, né? Parece que para o ano que vem vai subir mais 20% a nossa energia elétrica, o custo dela. O que acontece com isso? Por causa da escassez de água, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente está com, né, maior problema de gerar energia, ter que fazer as pessoas economizarem, enfim, né? Você tem todo, né, um outro processo de ligar, né, usinas com base, né, em combustíveis fósseis, etc., né? Um monte de poréns aí. Né? O que a gente faz com isso? A gente socializa o prejuízo. Né? Então, vai ficar mais caro, todo mundo paga um pouquinho mais. Mas quando é alguma coisa para ganhar, né, isso não é socializado, né, isso é privatizado. Né? Então, vamos pensar as estradas. Né? Parece que por mês, né, agora, né, que caiu os pedágios, né, caíram os pedágios, parece que por mês são cerca de 2 bilhões e 400 milhões, né, que vão deixar de ser arrecadados pelas empresas. Né? E aí isso, né, teoricamente, vai entrar na economia. Né? Você vai deixar de pagar o pedágio, mas você vai comprar lá a água, o refrigerante, vai tomar uma cerveja a mais, sei lá, né? Vai girar essa roda da economia maior. Né? Então, poxa, né? É muito dinheiro, né? Isso é mês, né? 2 bilhões e 400 milhões é dinheiro pra cacete, né? Então dá para fazer muita coisa em relação com isso. Esse é um problema nosso. Então, o turismo de base comunitária, ele vai contra tudo isso. Né? Então, entrou R$1 milhão, é 1 milhão para o número de pessoas que estiverem por aqui. Né? Teve prejuízo de 1 milhão, mesma coisa, todo mundo vai ter que arcar. Né? Mas não sai dali, né? Não vai para uma empresa, né, de fora. Se vocês lembrarem também, que eu já devo ter comentado com vocês em patrimônio, né, uma crítica muito forte que eu tenho em relação à privatização, né, à concessão das ferrovias brasileiras, né, que começou lá com a América Latina Logística, né, a ALL, depois isso foi desdobrando, e toda hora é uma empresa diferente, né, e que eles também estavam preocupados só com o deles, né, então a questão das estações, né, ao longo das estradas de ferro, como para eles não servia para nada, eles não queriam cuidar daquilo, e aí ficou nisso, né, até que grande parte delas, né, já é ruína, né, não tem mais o que fazer. Esse é um problema muito, muito complexo, né? Então, o turismo de base comunitária, ele tenta ir contra todo esse aparato, toda essa, né, essa construção aí que a gente vem debatendo. Para tentar transbordar isso, né, para ir um pouco além disso, né, tem uma frase aqui bastante romântica, né, de Lima, né, em que ele coloca que pensar o turismo de base comunitária, né, só como geração de renda, né, essa loucuragem toda econômica aí é pouco. Né, ele destaca, né, que o lastro, né, a corda que fica por trás disso, né, né, a fumaça que deixa depois disso, né, ele tem a base na diversidade cultural, nos valores humanos. Né? Então, teoricamente, a gente sai entendendo mais, né, diferentes aspectos de vida das pessoas, padrões culturais, né, entendimento sobre espaço, né, olhar para a pessoa. Né, é muito comum a gente ouvir falar, né, que os garis, que, enfim, né, esses trabalhadores, né, diários, né, que fazem um trabalho excelente para nós, né, fantástico, eles são invisíveis, né? Então, é mais ou menos nessa perspectiva, né? De que você vai olhar para a pessoa, você vai entender, né, a vida daquela pessoa, né? E aí, essa moeda, né, que ele fala que geração de renda é pouco, né? Essa moeda, esses valores, eles não são recebidos pelas comunidades, é trocado, né? E aí vem a ideia aí de que você sai mais rico fazendo turismo, né? É a única atividade que você gasta para sair mais rico, né? Você sai com, né, quase sempre, né? Você sai com né, mexido, né, com alguns preconceitos quebrados, que se sai com essa visão, né? E os valores não geram riquezas, geram nobreza, né? Você fica mais sensível, né? Não sei se de fato isso acontece ou não, se é uma visão extremamente romântica, né? Fato é que a gente está num mundo cada vez mais global, né? Quase que o mundo inteiro é global, de fato, né? São poucos lugares que estão isolados, e a gente não percebe tanto isso, né? E já faz um tempo que a globalização está aí, né? Essa semana mesmo, ou semana passada, não vou lembrar agora, né? Em Ponta Grossa invadiram a mesquita, né? A mesquita árabe, muçulmana, não sei como que fala, a mesquita, ponto. Né? E vandalizaram, né? Queimaram o Alcorão e tal, e não é a primeira vez, né? Já tinha acontecido isso no passado, né? De quebrarem tudo lá. Né? Então, essa é uma intolerância religiosa absurda. Né? Não faz sentido, né, a gente pensar, né, nessas coisas hoje. Né? Pô, 2021, cara, a gente está falando em carro que voa, a gente está falando em um monte de, né, em chegar a Marte
e parece que tem algumas coisas que a gente fica patinando o tempo todo, né? Meio controverso, no mínimo, né? A condição holística. O que é a condição holística, né? É juntar tudo isso num pacote só, né? Fazer com que vários pedacinhos dessa cadeia, né, interajam entre si e façam funcionar a coisa. O que dá para fazer a partir disso, né? O intercâmbio entre as famílias, então as famílias, né, teoricamente, têm uma comunicação um pouco melhor, e isso é valorizado, né? Porque fica muito mais fácil. Integração de atividades, né? Então você pode não necessariamente ter tudo num único lugar, né? Então você não precisa ter lá uma chácara, lá um espaço em que tem agricultura, em que tem lugar para pescar, em que tem hospedagem familiar. Não é isso, né? Você faz uma integração de atividades. Quanto mais você integrar, melhor não tem nada a ver com base comunitária, mas tinha uma discussão muito grande quando estava falando-se muito sobre a estruturação do Parque Nacional dos Campos Gerais, e aí parecia que cada um dos atrativos turísticos, eles tinham que ter tudo, né? Então, aonde que vai ser a área de camping, né, da Mariquinha, do Capão da Onça, do Buraco do Padre, né, das Dolinas Gêmeas, tal. Não precisa ter tudo em todos eles, né? Se pode ter, né, pedaços disso, né? Qual que é o nosso principal problema em camping, né? Geralmente é impacto, né? Geralmente impacto é maior em áreas de camping. Né? São mais jovens usam mais o camping, né? Jovens gostam, né, de ter uma vida mais agitada e tudo mais. Então, teoricamente, é o lugar mais propício a gerar impacto, são áreas de camping. Qual é a área do Parque Nacional que mais tem impacto hoje? Já existe esse impacto, né? É o Capão da Onça, né? É unânime em apontar isso, né? Então você tem que colocar uma área de camping no Parque Nacional, coloca ali, né? Você não precisa colocar lá no meio do Buraco do Padre, né? Não faz o menor sentido. E aí a gente começa a pensar nessa integração mesmo de coisas, né? Calma, né? Você não precisa ter paredão de escalada em todos os lugares, né? Vamos devagar, né? Então fica mais fácil isso. Então você pode valorizar um lugar lá que tem, né, seja mais propício à pesca, outro local que seja mais legal, seja paisagisticamente falando, ou maior em relação a tamanho mesmo da agricultura familiar. As pessoas que estão mais propícias a oferecer, né, a hospedagem domiciliar, que você vai ter que ter um mínimo de hospitalidade aí. Você não vai ficar num lugar que as pessoas estão sempre de cara feia e tudo mais. Em relação à culinária local, né, talvez algumas pessoas não curtam fazer, né, alimentação, então não precisa ir, né, nesse caminho, né, e a pessoa tem uma habilidade absurda para fazer artesanato, né, enfim, você vai integrando esses processos, né, você não precisa ter tudo em cada lugar. E aí você vai, né, criando, né, mecanismos de valorização, de novo, memória e identidade, né, da cultura, né, somados à hospitalidade. Eles não vão ter essas coisas, né? Aí cabe a nós, né, entrarmos lá e ajudarmos eles a preparar eles, né? Depois disso a gente sai fora e deixa eles tocando o barco, né? Temos problemas, né? Enfim, mas é a nossa parte, né? Para trabalhar com o segmento da forma mais precisa possível. Aqui eu trago para vocês, né, houve um edital, né, em relação à base comunitária. Eu tenho sempre a minha cola, só que como eu estou com uma tela só, agora eu não consigo ver minha cola. Mas esse edital é um pouco antigo, tipo, assim, 2012, 13, eu não vou lembrar quando que foi isso de cabeça, em que haviam linhas de crédito, né, e para tentar qualificar o segmento. O que estava previsto nesse edital? Né, três fatores, né? Acesso ao mercado, governança e monitoramento. Eram os três critérios. Então, você poderia submeter proposta nessas três áreas. Né? Quais eram os critérios de análise? Né? Então, primeiro deles, né? Coisas que estivessem associadas ao turismo, lógico. Relacionamento com agências, né? Porque isso tem tudo a ver com acesso ao mercado, né? A agência é a nossa porta-voz, né? As agências são muito importantes e ainda são, né? Em relação à governança, né? Organização comunitária para que eles mesmos possam se autogerir. Liderança, né? Autonomia para fazer essas decisões. Planejamento, gestão e contratos. E depois monitoramento, né? Para ver os resultados e quais são os critérios, né? Que é isso o índice principal para critério quali e não quanti. O que aconteceu depois de todo esse processo? Foi proposta, assim, sei lá, tudo está na minha cola que eu não vou lembrar agora, mas foi, assim, bem mais de 100 propostas que foram apresentadas, tipo, mais 50 foram aprovadas. O que depois disso aconteceu? 50% das propostas aprovadas, né, tinham como objetivo aumentar a produção de artesanato, né, em detrimento de qualquer outra coisa. Então, vamos pensar lá que foi aprovado 50, né,
propostas, 25 delas queriam aumentar o artesanato. Eu acho o artesanato fundamental, né? Muito legal, importantíssimo. A professora Graziella que eu diga, né? Ela tem um trabalho excelente em relação, né, à produção artesanal, mas não fica só nisso, né? Eu acho que é demais, né? De pensar só em aumentar a produção, né? Não está nem se falando aqui em diversificar a produção, né? Mudar as coisas, né? Aumentar o leque de opções. Só aumentar mesmo, né? Então, sei lá o que eles estavam querendo lá. Oficinas de capacitação, talvez, né? Para fazer mais, para vender mais. Complicadíssimo. Em relação a relacionamento com agências, né? Nenhum tipo de relação foi estabelecida. Né? Então, por que não, né? Ir lá na agência A, B e C e falar, olha, a gente tem um produto aqui, ele está pronto para ser comercializado, né? Sei lá, né? Arrume um grupo, né? A gente vai atender, a gente já tem uma van lá, é só chamar que a gente vem buscar a partir de X pessoas, sei lá, não sei, fazer algum tipo de relação, né? Você ficar só isolado no meio do nada, né? E esperando que as pessoas acessem o teu site, acessem a tua rede social, é muito pouco, né? Você tem que ir atrás do mercado, né? Esse período de estagnação de que as pessoas vêm te procurar automaticamente demora muito tempo, né? E além disso, passado um período, as pessoas deixam de procurar também, né? Se não precisasse de marketing, né, fosse uma regra para empresas grandes, a gente nunca mais ia ver propaganda da Coca-Cola, por exemplo. Não faz o menor sentido, né? Os caras estão o tempo todo martelando na nossa cabeça, né? Beba Coca-Cola entre outras coisas, né? Em relação à governança, né? Baixa organização, né? Quase nenhum tipo de documentação, né? Então, atas de reuniões, né? Nada, assim, tudo feito meio que no boca a boca, o que é complicadíssimo, né? Para você ter uma gestão mais efetiva, você analisar resultados, né? É horrível. Um grau muito grande de dependência sobre o turismo, né? E a gente vê, né, esse período de 2 anos de pandemia, o problema disso, né? Então, você não pode ficar refém de uma única atividade. Pouquíssimo, né? Menos de 10% tinha algum plano de negócio, o que é horrível, né? Ano que vem são trabalhar com um plano de negócio lá com a professora Graziella, provavelmente. E menos de 5% com algum tipo de acordo, né? Qualquer tipo de acordo, né? O cara da van lá, se eu não posso comprar a van, eu faço parceria com o cara da van. Né? Tem a van aí, você no final de semana, você ajuda a trazer pessoas aqui e eu te dou uma comissão, né? Por viagem, sei lá, não sei. Né? Algum tipo de acordo, né? Com, sei lá, com um produtor de sei lá, de alimentos, não sei, qualquer coisa. O monitoramento desses resultados, ele foi realizado somente pela entidade captadora de recursos. Quando a gente vai atrás de um edital, alguma coisa, a gente tem que ter uma empresa que vai fazer essa gestão do contrato, né, com o governo público. Né? Então, as comunidades estavam um pouco preocupadas em relação a isso. Né? Então, não monitorava nada. Né? Não sabia se... eu queria aumentar lá em 50% minha produção artesanal, mas a comunidade em si não ia atrás para saber se alcançou isso ou não. Simplesmente recebeu e estava fazendo, né? E o monitoramento onde se tinha uma primazia por critérios qualitativos, né, se está bom, se está ruim, se está legal, se está chato, na verdade, o monitoramento maior era sobre índices quantitativos. Né? Então, é um problema muito sério. Né? O nosso padrão, né, de atendimento, ele não se baseia em índice quant, né? Então, a gente não vai para um hotel porque ele tem lá 1 milhão de unidades habitacionais. A gente vai lá no hotel porque o atendimento é legal, porque, né, o café da manhã é bom, é diversificado, né? Então, né, não adianta nada ter um café da manhã lá com 100 itens se os 100 itens são coisas que, né, que eu não gosto, né? Então, não adiantou nada. Né? Então, tem que ter essa dosagem muito grande, né? Principalmente em critério quali mesmo, só saiam falando bem. Muito bem, sobre um edital só. Maldonado aponta para nós ainda algumas outras deficiências, né? Então eu vou passar meio rápido por aqui, porque não faz muito sentido ficar detalhando isso. Mas a oferta é muitas vezes carente, né, de mecanismos internos para organizá-la, né, e externos para potencializá-la. A gente viu ali nos resultados do edital, né? Então as pessoas não se organizam e não têm parcerias de fora, né, para ajudar a alavancar essa atividade. Há uma escassa diversificação dos produtos, tudo é muito meio igual, muito similar, né, exclusivamente, né, com potenciais naturais ou potenciais herdados, né? Então, a cachoeira bonitinha, né? A tradição lá do fandango caiçara lá no nosso litoral, né? Coisas herdadas. Uma gestão muito limitada, né, em relação à parte tanto gerencial
quanto operacional dos negócios, o que é péssimo, né? O gerencial é ruim para a estabilidade e longevidade da empresa, e o critério operacional em relação ao atendimento direto com o visitante, né? Então, você tem que ter um cuidado com isso, né? A gente tem que ter um carinho bem forte na hora da relação pessoa a pessoa com o turismo, né? Uma qualidade heterogênea dos serviços, né? Então a gente pode ir num dia e achar maravilhoso, retornar na semana que vem lá com familiares, com amigos, e o serviço ser prestado de uma forma horrível, né? Então não tem um padrão. E aí o pior de tudo isso, né? A predominância entre essa diferença do atendimento entre média e baixa. Não é nem assim um atendimento excelente e um atendimento meia boca, né? Um atendimento ruim e meia boca. Então é complicadíssimo isso. Uma imagem pouco divulgada em mercados dinâmicos, né? Então, promoção e comercialização realizados geralmente por meios individuais e diretos, que acaba ficando muito limitado, né? Então, você ter o teu site, a tua rede social é importante, sem dúvida nenhuma, mas é muito pouco, né? Num mercado tão amplo como ele está hoje, né? Fraca representação e capacidade de negociação com outros agentes da cadeia turística, então você não vai oferecer tudo, né? Você vai ter lá né, está inserido num local onde vai ter lá um restaurante 5 estrelas e tudo mais, né? Você vai fazer essa parceria com eles, né? Então vai fazer negociar com isso, né? Então, pô, o turista veio para cá, você vai atender ele, vai ser perfeito, mas no final você comenta, né, que existe, né, um segmento diferenciado para você ver, né, um ambiente mais calmo, não sei o que e tal, faz essa parceria, né? Participação marginal ou quase nada de mulheres na concepção e condução dos projetos, né? Então, o mesmo problema que a gente vê na sociedade hoje, né, com as mulheres deixadas no segundo plano, né, as mulheres, né, não sei se inferiorizadas, né, é a palavra mais correta, né, mas deixadas de lado, né, não sendo, né, as principais agentes, as principais vozes na condução dos projetos, que é péssimo, né. Déficit dos serviços públicos, então a gente sabe que para chegar nesses locais é muito ruim, né, em relação à rodovia, à sinalização, à eletricidade, água potável, né. Eu lembro que quando eu estava na minha pesquisa do mestrado ainda, que eu fui conversar com a comunidade local lá do parque, quando eu falava assim, o que você acha que precisa melhorar no parque, né, deixava bem claro, assim, em relação ao Parque Nacional, o que você acha que precisa ser melhorado, né? Naturalmente, as primeiras respostas eram, né? Tem que ter um posto de saúde, né? Eles não estavam preocupados com o visitante, eles estavam preocupados com eles, o que faz todo sentido, né? Eles se preocuparem com eles primeiro. Beleza, eu notava tudo que falava, né? E além né, do posto de saúde e tudo mais, telefone, né? Tem que pôr uma torre aí, porque o telefone aqui é péssimo, não sei o que. Claro que tudo isso vai impactar no visitante também, né? O visitante pode passar mal, o visitante pode precisar, né, fazer uma ligação de emergência, pode acontecer tudo isso. Mas primeiro eles estavam dando para eles, né? O que a gente sempre fala, né? Um destino só vai ser bom para o visitante se ele for bom, né, para a comunidade que está ali, né? Então, não faz sentido, né, a gente colocar lá, né, a maior roda gigante do mundo lá no meio lá né, da comunidade rural, sendo que aqueles caras não têm ônibus para, né, para ir, né, para o centro, os caras não têm atendimento, tem uma ambulância para cuidar deles que eles precisam. Então, claro que eles vão ter essa visão negativa, né, do visitante. Pô, a gente sofre com atendimento de energia elétrica, com água na nossa torneira, e os caras estão investindo aqui para fazer, né, um negócio que vai ajudar só o visitante, né? Vão pagar para isso, né? Normal. Então, alguns dos problemas bem graves aí, para a gente repensar tudo isso. Como fazer, então? Né? Quais são as formas, né? Quais são as ferramentas para a gente desenvolver essa atividade de uma forma, né, melhor possível, né? A principal delas, para mim, é a metodologia participativa, né? Aqui a gente vai ter uma ferramenta chamada... Não vou ler essas coisas, depois eu passo os slides para vocês lerem. Que é o chamado Diagnóstico Rural Participativo, né, o DRP. Né? Então, um conjunto de técnicas, né, um conjunto de pedacinhos, né, que fazem com que as comunidades façam o seu diagnóstico. Né? Vocês devem ter visto lá em planejamento, né, que a gente fizer inventário, diagnóstico, prognóstico, né? Então, a gente sai de fora, né, e olha para dentro. Aqui não, né? Aqui a gente vai lá e vai ensinar para eles como que faz, né? Como que é a metodologia, né? O que eu tenho que destacar? O que eu posso considerar como algo legal, como algo não legal, ou com algo muito legal, só que esse algo é só nosso, né? Então aqui ninguém chega.
Então, para eles comecem a entender. Então, a gente explica a metodologia e eles fazem, né? A gente vai só acompanhando, só fazendo uma espécie de tutoria com eles, né? Então, eles fazem o próprio diagnóstico, né, isso ajuda eles a se autogerenciarem, em tese, né, para eles consigam planejar e se desenvolver. Tudo isso em tese, né? E aí, você dá a voz para eles. Então, eles podem compartilhar experiência, analisar conhecimentos, né? Tudo isso é colocado, né, em prol, né, dessa estruturação turística. Então, sei lá, vai ter lá alguma lenda, algum acontecimento histórico que só eles vão saber, né? Vamos pensar lá que deu lá um furacão lá na década de 30 e aí né, foi tão forte isso que o colchão lá da cama que o padre dormia foi parar em cima de um pinheiro, por exemplo, né? O pinheiro, para nós no Antivalhada, vai ser só mais uma araucária, né? Ainda é um tanto quanto comum para nós, né, de ver as araucárias, né? Só que para eles aquele pinheiro ficou marcado, né? Então ali tem toda uma história, tem todo um contexto por trás daquele pinheiro, daquela araucária específica, né? Então ali de repente pode ser um ponto de parada, né? Não pela araucária, mas para contar a história, né? Que sei lá, não sei quantas décadas atrás passou um vendaval aqui, não sei o quê, e casas caídas, não sei o quê, não sei o quê, e esse pinheiro ficou marcado porque, né, o colchão do padre foi parar em cima dele, não sei o quê. Então você tem um negócio ali que só a comunidade sabe, né? Só eles valorizam isso, né? E recontar essa história faz com que as próximas gerações deles também entendam isso, né? Vejam que foi um período difícil, que muita gente perdeu tudo, não sei o quê, né? Aquelas coisas, né, que somente eles podem indicar para nós. Aqui está falando mais sobre o diagnóstico rural participativo, né? Alguns critérios, né? Que a intervenção nossa, né, tem que ser mínima, né? Só explicar o que está acontecendo, né? Tirar dúvida para eles, mas não influenciar em nada, né? Não perguntar disso, mas não tem uma história, não tem uma lenda, que, né? Deixa quieto. De repente, essa mesma história do vendaval aí, né? Sei lá, 90% dos moradores morreram, então é uma história horrível para eles. Estou inventando tudo isso, não sei. Né? Mas então eles não querem tocar nisso. Então você, né, você deixa rolar, né? Você vai no máximo você vai fazer assim, tipo, tem alguma história que vocês gostariam de compartilhar, que vocês acham que é legal? E aí você vai estimulando eles nesse sentido, mas não vai influenciando neles em nada, tá? Algumas técnicas que envolvem isso, né? O mapa da comunidade, né? Isso aqui é uma coisa muito simples de ser feito e que funciona muito bem, não sei explicar por quê. Mas as pessoas, né, acima de tudo, elas se sentem representadas, né? Então, se dá um papel gigante para elas, assim, vamos desenhar o um mapa aqui da nossa comunidade, né? O que eles colocarem no papel são as coisas que eles mais valorizam, né? Então, isso é o que eles mais chamam a atenção deles, que eles acham mais importante lá um rio, tal, sei lá, uma construção antiga lá, uma árvore, não sei, né, o cemitério, sei lá, alguma coisa eles vão colocar, né? Tudo que eles colocarem ali é o que eles consideram importante para eles, né? Então, isso é uma forma de vocês estimularem, né, essa coleta de informações, esse inventário a partir deles, sem nenhum critério técnico, né? Sem ficar explicando para eles o que é inventário, o que é, né, Invitur, o que é atrativo, o que é recurso turístico, você não vai falar nada disso, né? Você vai dar um papel e uma caneta para eles, mandar eles desenharem, né? Naturalmente, né, isso vai acontecer. E eles gostam muito de fazer isso, né? A comunidade, né? Porque eles se sentem ouvidos, né? Acima de tudo, né? Eles sabem que o que eles colocarem ali vai ser respeitado, ou no mínimo vai ser discutido, né? Foi desenhado aqui lá em antiga igrejinha lá e tal, que só tem, né, uma parede lá que restou, né? Pô, vamos discutir isso, se vale a pena, se não vale a pena, né? Talvez, né, a gente já tem a nossa concepção que não vale a pena, né? Mas para eles é importante, no mínimo, entrar na discussão, entrar no, né? Eles serem ouvidos, né? Se sim ou se não. E geralmente a conclusão que eles chegam, né, nessas atividades é um dia eles tiverem a oportunidade de fazer com mapa de comunidade, né, seja o segmento que for, vocês vão ver que é muito gostoso de ver, assim. Eles mesmos se concluem, assim, né? Tipo, eu acho que realmente, né, não, né, para alguém de fora, assim, não seria tão legal, assim, né? E aí você só, né, dá aquela fechada, assim, né? Tipo, legal, então aqui a gente vai, né, temos um valor cultural, mas é só de vocês aqui, né? Até melhor, né? Um espaço meio que sagrado, né? Não ficar entrando muita gente lá e subindo lá no que sobrou, né? Vamos deixar aqui preservado para vocês. E eles acabam entendendo isso de uma forma bastante legal.
Aqui, né, que eu comentei com vocês em relação ao roteiro dos faxinais, né, da professora Jasmine, já comentei com vocês, então não vou ampliar isso, né? Mas o mapa, né, aqui um segundo modelo de mapa em que você não necessariamente desenha, né? Você pode ir colocando uma linha do tempo, que vocês fizeram certamente com o professor Luiz Fernando lá, né? Linha do tempo do turismo. Pode ser algo similar a isso, não com uma linha do tempo necessariamente com datas, né? Com a cronologia certa. Mas ao invés de você desenhar a comunidade, né? Você pode colocar, né, simplesmente termos ali, né? Igreja X, sei lá, Rio Y, né? Propriedade do fulano, né? Você pode fazer um outro esquema aí, né? Mas o desenho é legal, né? Geralmente eles gostam de desenhar, né? E aí tá acima de tudo essa imagem, né, para fortalecer o envolvimento de todos, né? Então a imagem anterior estava lá o pessoal da melhoridade e tudo mais, é que está criando, então se envolve todo mundo mesmo, né? É bem gostoso ter feito isso. Além do mapa da comunidade, que vai ajudar vocês a identificarem, né, o inventário turístico do local, a gente tem o calendário histórico. Aí aqui sim, né, são aqueles eventos singulares, aquelas coisas diferenciadas. Por exemplo, né, a ponte que tem ali em Balsa Nova, que foi construída para que a Dom Pedro passasse. Né? Isso é um marco histórico para eles, né? Eles destacam muito isso. Né? Então aqui você vai perguntar mesmo assim, coisas que aconteceram, né? O vendaval lá, eu sei lá, um presidente veio aqui, caiu o avião lá da cantora, não sei aonde, né? Essas coisas assim, né? Então você vai ter aquelas coisas, né, que podem ser trágicas, podem ser fantásticas, né? O Papa dormiu aqui, né? Sei lá, tudo aquilo que eles chamam a atenção deles, né? Então esse calendário histórico também ajuda vocês a somarem, né, com o mapa da comunidade e acabar desenvolvendo roteiros a partir disso. E aí está destacado no finalzinho ali, né, que as pessoas consideram muito gratificante isso, né, porque elas fazem o seu resgate histórico, né. A gente acaba esquecendo muita coisa que passa pela nossa vida, né? Então, quando você tem essa oportunidade de você olhar para trás, né, e chamar a atenção nas coisas que aconteceram no passado, as pessoas têm uma nostalgia, assim, elas curtem fazer, é legal. Algumas coisas aqui, né, que podem acontecer, né? Como é que a comunidade surgiu, né? Como é que ela foi formada, né? Sei lá, não sei, veio imigrantes, veio, não sei, aconteceu, nós somos expulsos, viemos para cá, não sei, algum acontecimento marcante, né, com visita de pessoas famosas, né, desastres naturais, já comentei sobre isso, né? Isso pode servir para nós, né, para fazer alguns passeios temáticos, né? Tem, então, sei lá, muito comum acontecer nesse ambiente rural, histórias, né, de coisas sobrenaturais, né, do lobisomem, do boitatá, não sei o quê, né, e eu não sei o que, a igreja lá mal assombrada, vai ter um monte de coisa disso. Né? Então, com essas informações, você pode, talvez, né, se tiver um número suficiente, de fazer passeios temáticos, né? Então, esse é o passeio, né, do Halloween, aí vai pegar só as coisas lá que tem a ver com esse mundo sobrenatural. Esse é o passeio da alegria, que vai acontecer, sei lá, não sei, vamos fazer os temas aí, né? Que vai funcionar muito bem. Por exemplo, em Fernandes Pinheiro, na Floresta Nacional de Irati, eles têm uma trilha chamada Trilha do Eucalipto, eu acho. Se não for eucalipto, é alguma outra árvore. Mas a trilha do eucalipto assombrado, né? Acho que não é eucalipto, acho que é uma outra árvore que tem lá. Né? Mal assombrado, uma coisa assim, né? E aí eles fazem esse passeio, né? O que tem de mal assombrado? Nada, né? Nada. Ainda mais para mim que não acredito nessas coisas, né? Mas, enfim, texto ali, né? Que alguém ouviu passos, ouviu rastros, sei lá, vai ter uma história por trás disso. E aí, quando é lua cheia, eles fazem, né, esse passeio à noite, né, temático nessa trilha. Então, você tem todo um outro contexto aí, né? Veja que a noite chama mais atenção, né? Os nossos sentidos ficam mais apurados, né? Porque a gente perde a visão, então a gente começa a escutar mais, a sentir mais cheiro e tudo mais. E aí você tem todo esse contexto por trás disso, né? Fantástico, né? Vila Velha faz a mesma coisa com a lua cheia, só que, né, com a ideia de você vislumbrar os arenitos de uma forma diferenciada. Então, não é um passeio assombrado, né? Pensando no mundo sobrenatural, é uma outra pira. Né? E acho que eles fazem também na passeio da lua nova, né? Em que o céu está muito mais escuro, e aí você consegue ver as constelações, tá? Né? Ver as estrelas, né, de uma forma mais legal do que se estivesse na cidade por causa da incidência de luz. Caramba, já falei demais. Vou terminar rapidinho, juro. Os eventos, né? Então, algumas
né, alguns lugares têm né, uma tradição muito forte em relação a alguns eventos temáticos, né? Prudentópolis está aí o caso, né, do feijão preto. Todo ano tem reportagem lá que os caras vão lá com uma retroescavadeira lá, uma panela gigante de feijão lá para tirar o feijão deles lá, né, em relação à festa. Nós temos um contexto bem forte em relação à uva, né, em Ponta Grossa, né? Então são eventos que podem, né, marcar isso, né? Acho que em Ponta Grossa deve ser Fesuva, inclusive, né? Festa da uva, algo similar a isso. Mais de eventos aqui, né? Aqui tá destacando a tradição do fandango caiçara lá de Superagui, que eu falo bastante para vocês, né? Que esses instrumentos são as rabecas e eles mesmos produzem, né? Esses instrumentos, essa espécie de violino aí. E além disso, esses sapatos que estão no chão aí, né? Que são as tamancas, né? Que também é de forma artesanal e tudo mais, né? E eu já devo ter falado para vocês em patrimônio, o fandango está morrendo. Então, se quiserem ver ele acontecendo ainda, vocês têm pouco tempo para ir até Superagui para verem eles tocando e dançando o fandango como mulher. Vai virar peça de museu isso aqui. Em relação ao artesanato, né? Claro que eles são fundamentais, né? Aqui está uma definição, né, do Luiz Câmara Cascudo e também um pedaço da professora Graziella aqui, né? O que eles definem como artesanato, não vou entrar nisso agora, sobretudo pelo tempo. Mas esses artesanatos eles não precisam ser necessariamente úteis, né? Em princípio, eles são, né, objetos, né, utilitários, coisas que a gente vai utilizar de fato. Mas o artesanato ele já passou para um outro processo, né? A minha mãe, por exemplo, acabou de voltar lá do Nordeste e ela trouxe para mim lá 2 bonequinhos lá um é o Lampião e o outro é a Maria Bonita, né? Então veja que são 2 cangaceiros, né? São 2 mercenários que mataram um monte de gente e agora são peças de artesanato, né? Com uma carinha feliz, dando risada, né? Muito longe do que é a realidade, né? Mas virou peça de artesanato. Então não tem utilidade nenhuma aquilo. Mutirão, né? A técnica de mutirão é muito legal. Né? Aqui está a ideia que eu sempre falo para vocês lá aqui, de socializar custos e privatizar benefícios, né? Então, o que acontece no mutirão? Às vezes as pessoas não têm condição de fazer tudo, né? Quase sempre, na verdade. Mas, de repente, eu tenho na minha propriedade lá um espaço que eu não estou utilizando. Eu posso ceder esse espaço. Eu não posso construir nada aqui porque eu não tenho grana para isso, mas esse espaço fica disponível lá para cooperativo de turismo. Daí outro cara lá, tipo, eu não tenho espaço, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu sei construir. Aí o outro cara lá fala, eu não sei construir, não tenho espaço, mas eu posso dar uns tijolos, umas areias e tudo mais. Então, isso faz com que todo mundo se ajude, né? E aí você faz, né, com a técnica de mutirão, você constrói equipamentos que vai servir para todo mundo, né? Então, um espaço físico lá que pode ser feito eventos, que pode ser servido café da manhã, almoço, sei lá, né? Mas, enfim, né, cada um ajuda alguma coisa. Isso funciona também para estreitar esses laços entre as pessoas, né? Então as pessoas, né, se ajudam, né? E não está ajudando um para construir a casa do fulano, né? Todo mundo está trabalhando aqui, né, junto, né, para que todo mundo seja beneficiado desse espaço, né? Então funciona bem legal quando se consegue mobilizar a comunidade, logicamente. Algumas atividades que são eminentemente rurais, eu juro que está acabando, gente. Como cavalgadas, né, colheita e plantio de coisas, né, ordenha, né, as caminhadas são mais comuns, pesca, contemplação e, acima de tudo, a educação e interpretação desses locais, né, mais a interpretação, né, de você conseguir entender do que a parte educativa, na minha opinião, que fica mais legal. Algumas possibilidades de engajamento aqui eu vou pular, que é mais ou menos o que a gente já falou, né, de trabalhar com souvenirs lá que tem a ver com a cultura local e não lá com, né, o desenho do Mickey, né, a questão da hospedagem, né, e do restaurante lá promovido pela comunidade. Já falei bastante disso, que é mais uma síntese. E aí, para finalizar mesmo, né, saiu há um tempo atrás, né, na minha cola tem a data, várias cartilhas, né, do Ministério do Turismo, né, que trabalha com turismo rural, eco, aventura, enfim, vários segmentos, né? E é uma cartilha muito pequenininha, assim, coisa de, sei lá, 10, 12 páginas, em que está em português e inglês, então já cai pela metade, né, porque metade é traduzido, né, e dentro dessa cartilha, né, eu destaco para vocês exclusivamente o turismo rural hoje, em que nessa cartilha está colocado como destino de turismo rural no Brasil, Ministério do Turismo, né, material oficial. Eles colocam como Ilhéus, Bahia, Cabaceiras, no Paraíba, Gravatal, no Pernambuco, Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, Vassouras, no Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, Bento Gonçalves, né, que é onde está a capa ilustrando, né, tem uma região no Vale do Vinho, aí, que eles falam bastante, né, Gramado, Lages, não podia deixar de fora, né,
e Santa Rosa de Lima, né, em Santa Catarina. Então, eles destacam aí para nós 2, 4, 6, 8, 10 destinos de turismo rural no Brasil, né, que é muito pouco. Claro que você não pode colocar uma lista telefônica aqui, né, muita coisa, né, mas o Paraná nem é citado, por exemplo, né, com os seus faxinais, né, que são um exemplo fantástico, né, para o turismo rural. Não tem nada, né, em Goiás, né, que são, né, Mato Grosso, são locais muito propícios a isso, né? O Ilhéus, na minha opinião, está muito longe disso, né? Ilhéus tem uma produção de cacau fantástica lá. Tem, né? Mas é diferente do que está falando sobre o turismo rural aqui, né? Lá vão ser bastante latifundiários mesmo, assim, as pessoas que já têm uma estrutura muito grande para oferecer esse tipo de coisa. Bento Gonçalves não fica muito longe disso também, né? O Vale dos Vinhos ali não é a comunidade que está, né, produzindo, colhendo e produzindo vinho ali, né? Enfim, né, é uma coisa para a gente repensar aí, né? Que veja que o próprio organismo oficial nosso dá uma vacilada muitas vezes. Não vou fazer considerações, de novo, né, é retomado aquilo que a gente já viu, né? Diminuir êxodo rural, as pessoas ficam no campo, né? Produtos in natura, né? Sem ser processados, sem ter agrotóxicos e tudo mais. Aqui é só um retrospecto do que a gente já viu até agora. Espero que vocês tenham entendido, né, o contexto como um todo, né? Principalmente ser produzido, né, e gerenciado pela comunidade propriamente dita, em que eles, né, deem sequência nisso, né? Que eles não fiquem dependentes, né, de um outro grupo, né, que ajude eles a fazerem que as coisas aconteçam de fato. Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui, ver se tem algum chat. Interromper. Ontem eu coloquei a nossa